vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando os vídeos na modalidade Seitas e Heresia. Hoje eu quero estar gravando um vídeo sobre o islamismo, né? O islamismo é uma das religiões que mais cresce no planeta Terra. Quero falar hoje sobre os seus conceitos, sua origem, seu histórico, seu fundador, né? E começando de já a questão, quem é o fundador do islamismo, né? O fundador do islamismo se chama Muhammad, né? Que Muhammad ou Maomé, né? Ele nasceu em 12 de Rabi, né? É o terceiro mês do calendário árabe e abril no cristão. Ele nasceu no ano de 570 d.C. em Meca, atual Arábia Saudita. Procedente de uma família aristocrática, era órfão de pai e sua mãe morreu quando o pequeno Muhammad tinha 6 anos de idade. Nesse período foi morar com o avô paterno, mas os infortúnios também assolaram a casa deste, né, vindo a falecer seu avô logo em seguida, quando a criança constava ainda de 8 anos de idade. No entanto, seu tio, ele foi adotado por um tio do clã das tribos dos Coraixitas, né? O tio criou ele como um filho e etc. Né? Basicamente em 610 depois de Cristo, Maomé recebeu a primeira visão mística que mudou completamente a sua vida, né? Mudou completamente a sua vida. Cria que o arcanjo Gabriel entregou-lhe uma mensagem de que havia apenas um Deus verdadeiro e que a idolatria era abominável. A divindade única de Maomé era conhecida como Allah, cujo significado é o Deus, né? No ano de 612 d.C., começa a divulgação das suas visões e atrai alguns adeptos, né? Em virtude também do seu analfabetismo, né? Recitou tais visões a seus discípulos que escreveram. Esses escritos foram denominados Corão, isto é, significa recitado ou leitura. Maomé faleceu aos 63 anos de idade, né, no ano de 632 d.C., em Medina. A religião fundada por ele nega os principais fundamentos doutrinários da religião cristã: a Bíblia, a Trindade, a morte e ressurreição de Jesus e o caráter universal do pecado. E sobre a questão do islamismo, né? O islamismo é uma das 3 principais religiões monoteístas do planeta, ao lado do cristianismo e do judaísmo, né? A semelhança desta também nasceu no Oriente Médio, né? Suas crenças e práticas, porém, são contrárias à Bíblia Sagrada e também ao cristianismo, né? A gente vai dar umas considerações gerais aqui, né, sobre questões. Os filhos de Abraão. Nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes, né? Uma grande disputa desde a antiguidade, pois é desejo dos árabes serem filhos de Abraão, mas nem todos são, né? Deus dá ainda hoje oportunidade para qualquer pessoa, independente de sua nação ou origem, se tornar descendente de Abraão mediante a fé em Jesus. Isso está registrado em Romanos capítulo 4, versículo 11, ou Gálatas 3 e 7, né? Ou então a questão, o mundo árabe. Os povos do sul da Península Arábica, né, descendem de Joctã, né, como está registrada a questão de Gênesis 10 e 25, cujos descendentes povoaram o sul dessa península. Os povos do norte da Arábia Saudita são descendentes de Adnã, né, que é ismaelita, de Avilar, conforme está registrado no capítulo 25, versículo 18. Era uma região da costa oriental da Península Arábica, né, do Golfo Pérsico, no sul, na região do Sinai. Questão, origem do islamismo. O nome da religião vem da palavra árabe Islã, que significa submissão. Mas os críticos afirmam que significa desafio à morte, heroísmo, morrer na batalha. No mundo pré-islâmico foi fundada por Maomé na Arábia Saudita, né? Precisamente no ano 610 d.C. e logo expandiu-se por todo o Oriente Médio, o sul da Ásia, norte da África e Península Ibérica, né? E foi pela força da espada,
Temos algumas fontes principais aqui, né? Fontes principais de autoridade dentro do Islã, né? O islamismo rejeita a Bíblia Sagrada. A fonte principal de autoridade na fé islâmica é o Alcorão, mas há outras fontes, né? A Sun, né? Ou a tradição viva, registro de tudo que Maomé teria feito e dito, classificado em volumes e chamado de baseado na Hadith e no Alcorão. Elaboraram a lei islâmica chamada Sharia, né? E a outra questão também, origem e história do Alcorão. A palavra vem do árabe, né? Corã, que significa recitação. É o artigo definido, né? Os muçulmanos acreditam que o arcanjo Gabriel recitou sua mensagem a Maomé durante 23 anos. 23 anos, né? Cujo conteúdo está numa tábua no céu. Eles acreditam que o Alcorão é a inspirada palavra de Deus, mas estudos críticos nele, né, e na sua história torna inconsistente esse conceito. Uma das coisas principais também que devemos analisar a origem humana do Alcorão. Havia muitos textos discrepantes do Alcorão, por isso, né, Otmar, terceiro sucessor de Maomé, no ano 644 a 656, padronizou seu texto conforme suas conveniências, né, e mandou destruir as demais cópias sob pena de morte. Um dos discípulos de Maomé, chamado Abdolan, dava sugestões sobre o que deveria ser cortado ou acrescentado no Alcorão. Deixou o islamismo, alegando que se o Alcorão fosse a revelação de Deus, não poderia ser alterado por sugestões de um escriba. Quando Maomé conquistou Meca, matou seus ex-discípulos, visto que sabia demais para continuar vivo, né? Outra questão principal, o problema do islamismo com a Bíblia. O problema é que os teólogos islâmicos logo descobriram que o Alá do Alcorão não é o mesmo Javé do Antigo Testamento, não tem nada a ver Alá com Javé. E que o Jesus do Alcorão não é o mesmo do Novo Testamento. A mensagem da Bíblia é uma e a do Alcorão é outra. Não podemos aceitar o equívoco do seu profeta, né? Resolveram ensinar que a Bíblia foi falsificada por judeus e cristãos. Uma das coisas também que temos que analisar, a verdade sobre a Bíblia. Deus prometeu preservar a sua palavra. Jeremias 1:12, né? A integridade do texto bíblico é fato verídico, verificado cientificamente. Os manuscritos do Mar Morto confirmam a autenticidade do texto bíblico. Outra prova irrefutável, né, contra o argumento islâmico é o grande número de manuscritos antigos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A autoridade da Bíblia e sua inspiração são suas características, sui generis, né? E também os muçulmanos contradizem, pois o próprio Alcorão declara-se como continuação das Escrituras Sagradas. É um paradoxo. Uma da questão também que devemos analisar rapidamente, né, sobre a questão do islamismo é a teologia islâmica. O Deus dos muçulmanos. A história registra que existiram na antiguidade muitas religiões monoteístas, mas que eram pagãs. Seus adeptos adoravam a um único ídolo e um monoteísmo falso. Alá, divindade dos muçulmanos, era uma das divindades da Arábia pré-islâmica, adorada pela tribo dos Qoraishita, né, de onde veio Maomé. Há inúmeras evidências irrefutáveis na história e na arqueologia de que Alá não veio nem dos judeus e nem dos cristãos. Alá e Jeová não são nomes distintos. Alá e Jeová não são nomes distintos de um mesmo Deus. Jeová é o Deus único e verdadeiro, ao passo que Alá não passa de um arremendo do verdadeiro Deus. Outra questão do conceito da trindade no Alcorão. O islamismo considera a crença na trindade um pecado imperdoável e define como três deuses, que para eles a trindade é Alá, Jesus e Maria. Há dois erros crassos nesse conceito, né? O primeiro refere-se à terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, e não Maria. O segundo a respeito do conceito do termo, que não quer dizer três deuses, mas um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está registrado em Deuteronômio 6:4 e Mateus 28:19, né? Uma das coisas que temos que analisar também dentro da teologia islâmica é o Senhor Jesus
Cristo no Alcorão. O Jesus do Alcorão é o mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus e nem como Filho de Deus e Salvador da humanidade. O Alcorão não reconhece a morte e a ressurreição de Cristo. Assim considera Maomé como superior a Jesus e o selo dos profetas. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, pois implicariam numa relação íntima e conjugal de Maria com Deus. O mais grave é que seus líderes, seus teólogos, afirmam que os cristãos pregam tal absurdo. Vamos analisar a cristologia bíblica. A expressão Filho de Deus mostra a origem e a identidade de Jesus, conforme João 8:42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana, eternamente gerado por Deus. O Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, conforme Mateus 1:18, Lucas 1:35, Hebreus 1:5. Há inúmeras passagens bíblicas provando de que Jesus é igual ao Pai. É o texto bem conhecido de João, capítulo 1, versículo 1. Durante seu ministério terreno fez o bem a todos. Atos 10:38. Proporcionando não somente a vida física, mas também espiritual. João 10:10, como citação. Vamos analisar acerca do sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi escândalo para os que perecem. A morte e a ressurreição de Jesus estava prevista no Antigo Testamento. Isso está lá na profecia messiânica de Isaías 53:8, o Salmo 16:10. Cumpriu-se no Novo Testamento para a nossa salvação. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz mostra que o homem é completamente incapaz de salvar-se por sua própria bondade e força. Negar o sacrifício de Jesus na cruz ou fazê-lo parecer desnecessário é uma forma de invalidar a única maneira do homem ser salvo. Vamos analisar agora também os cinco pilares do islamismo. O credo islâmico, composto de 5 pilares, é o orgulho dos muçulmanos. Entretanto, Deus não está preocupado com ritos ou regra, conforme está registrado em Isaías 28:10. Ele busca a comunhão com os homens que criou, Malaquias 6:6. Vamos colocar a questão, analisar os 5 pilares aqui do islamismo. A fé em Deus. O primeiro pilar é crer em Alá como o único Deus e em Maomé como seu mensageiro. Afirmar com sinceridade essa declaração 3 vezes em árabe, diante de 2 testemunhas, torna a pessoa muçulmana. Isso é recitado nos ouvidos do recém-nascido e nos do muçulmano, quando está morrendo. Eles buscam assemelhar-se ao cristianismo, todavia, o seu Deus e mensageiro não são o mesmo da Bíblia, conforme está registrado em João 17:3. Outro pilar, no segundo pilar. O segundo são as orações rituais, realizadas 5 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. Os judeus oravam 3 vezes ao dia também, desde os tempos bíblicos, como está registrado no Salmo 55:17, Daniel 6:10. Há uma passagem no Alcorão onde parece afirmar que Maomé compilou essas práticas dos judeus e aumentou para 5 vezes. Nós cristãos oramos continuamente, não como obrigação, mas com o desejo de manter a comunhão com Cristo. O terceiro pilar, o terceiro, é dar esmola aos mais necessitados, fazer atos de caridade, praticar prática copiada dos judeus e cristãos. A diferença é que não precisamos tocar trombeta. Não fazemos para sermos salvos, mas porque já o somos e temos o fruto do Espírito. A questão do jejum, o quarto é o jejum. 30 dias no mês de Ramadã, o jejum feito apenas durante o dia. Pesquisa comprova que esse é o mês de maior consumo no país islâmico. À luz da Bíblia, isso não é jejum. O jejum cristão é como a oração, não é mandamento. É prática natural e voluntária do cristão. Outra questão, a peregrinação. O último pilar é a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, se as condições financeiras de saúde o permitirem. É a cópia das peregrinações judaica e cristã. Maomé substituiu Jerusalém por Meca. Dando uma conclusão, o islamismo
é inimigo da cruz de Cristo. Em muitos países islâmicos, é crime o muçulmano se converter à fé cristã. Seus líderes fazem propaganda falsa contra o cristianismo e escondem as fraquezas de sua religião. Nenhum deles fala ao povo que a trindade bíblica não é a mesma descrita no Alcorão e nem explica o conceito de Filho de Deus em um Novo Testamento. É o maior desafio da igreja nos dias atuais, realmente é o islamismo. Está aí com grande crescimento, tem crescido bastante o islamismo, né? E uma coisa é estarmos convictos da nossa fé, sabermos que termos a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de prática. Estamos analisando aqui a questão do Alcorão, que é o texto sagrado do islamismo, e também do islamismo em si, que é uma religião que mais cresce na face da terra. Aqui só foi uma noção, um sumário, né, para colocar aqui como base, mas convido você para que possa pesquisar mais, analisar mais dentro a fio do contexto. E de já, meu muito obrigado por esse momento. Shalom, a paz do Senhor. Quero gravar outro vídeo pela frente aqui e até a próxima.